Olá, palavra de vida para nossas vidas neste dia. E eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho certeza que vai falar muito com você. O título dessa reflexão diz o seguinte: coloca uma corrente em mim. Falando assim, talvez você deve pensar, não, deve ser um animalzinho de estimação que, claro, como é uma história, pediu para colocar uma corrente nele. Mas não é. Quem disse isso foi uma criança. E você vai entender o porquê ela disse isso. Fala que nenhuma família, o pai tinha que levar a criança para a escola todos os dias. Claro, ia para o trabalho, aproveitava e deixava a criança na escola. Mas ele já acordava pressionando aquela criança. Penteia o cabelo, escova os dentes, coloca a roupa, pega seu lanche, não entorna. E aquela pressão logo de manhã, sem muita paciência. E acabava que aquela criança, de tanto ele falar, acabava entornando o suco e ele reclamava: eu não te falei, você não faz nada direito. E aquilo ali mexia com o psicológico daquela criança. Quando ela chegava na escola e ela via aquelas outras crianças felizes, rindo, brincando, ele não entendia o porquê que aquelas crianças eram felizes. Mas houve um dia que foi marcada uma reunião dos pais ali na escola. E quem foi representando a família? O pai. Naquela reunião, a professora virou para aquela criança e perguntou a profissão do pai dela. Ela ficou sem entender como expressar ou falar a profissão do pai, até porque o pai não era muito de conversar, de ser amigo daquele filho. Aí o pai, vendo que o filho ficou um pouco assim confuso, ele virou: eu sou adestrador de cães. E a professora ficou interessada em saber mais sobre essa profissão e perguntou: mas como o senhor faz isso? O pai respondeu: olha, eu coloco uma correntinha neles, eu ensino ele a obedecer, a não destruir as coisas, a proteger o cego, a salvar vidas, a serem o quê? Pacientes e corajosos. Aquela criança ficou prestando atenção, o pai falando aquelas palavras. E quando o pai terminou ali no meio ali de todos ali, dos pais, da professora, aquela criança virou para aquele pai com os olhos cheios de lágrimas. Isso, virou: pai, coloca a correntinha em mim. Por quê? Eu vou obedecer, eu vou ser companheiro, eu vou proteger a nossa casa, eu não vou destruir as coisas. E quando o Senhor ficar mais velho, eu vou servir de guia para o Senhor. Mas por que a criança falou isso com o pai? Porque o pai, ao relatar como ele treinava os cães, ele falou: olha, eu sou paciente com eles, eu sou companheiro, eu falo sem gritar, eu ando do lado deles, e quando eles obedecem, eu dou um agrado a eles. Tudo que ele não fazia com o filho. Então o filho, naquele momento, preferiu ser ou estar no lugar daquele animal de estimação, daquele animal que o pai treinava, porque só naquela posição ele ia poder receber toda a atenção e carinho que ele almejava e que ele desejava do pai. Quando o pai ouviu aquelas palavras do filho, ele desabou em lágrimas, deu aquele abraço forte no filho, formando aquela corrente. Mas não a corrente, literalmente daquela corrente para o animal, não. Mas uma corrente de amor, que, se bem cuidada, não se arrebentará nunca mais.
que nós aprendemos com essa reflexão? Porque muitas vezes nós somos, não que o cachorro mereça menos, um animalzinho de estimação, não! Ele tem que ser bem cuidado, sim. Mas às vezes você está dando o seu melhor, muitas das vezes lá fora, e dando o pior para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para aqueles que, quando você tem um dia difícil, quando você tem um dia bom, é eles que estão de braços abertos te esperando. Aquele filho, aquela filha, ela espelha em você como referência. E qual a referência você tem sido para a sua família? Uma certa feita, uma pessoa falou comigo: olha, trate os de dentro da sua casa como você trata os de fora. Mas depois ela explicou. Por quê? Porque quando chega alguém de fora, vamos supor que tem uma criança, e ela faz algo que não deveria, ou quebra alguma coisa, ou entorna alguma coisa, a primeira resposta do dono da casa: não, deixa quieto, deixa a criança, a gente limpa, isso acontece. Mas quando é os de casa, que deveria ser tratado da melhor forma, é hostilizado, recebe palavras que degridem a imagem daquela criança, ou coloca ela para baixo. Aí ela fala: trata os de fora, trata os de dentro como você trata os de fora. Não que os de fora tem que ser, repito, tratado de uma forma diferente, mas não. Você tem que dar o melhor para aqueles que estão o tempo todo junto com você. Que a partir de hoje você venha entender que você é referência dentro da sua casa. Referência de pai, referência de esposo, referência de amigo, companheiro. E se você fizer ou dar o seu melhor dentro da sua casa, pode ter certeza que você vai receber o melhor também da sua família. Porque a família é a base. Isso é a base, é a estrutura para que nós possamos ir, sair do trabalho, ou empreender, ou fazer algo que nós necessitamos fazer fora de casa. Ela é a base, ela é a nossa estrutura. Se nós não estivermos bem em casa, nada vai funcionar lá fora. Então aprenda a valorizar a sua família e dar o seu melhor para ela. Vamos estar orando neste momento? Grandioso Deus e eterno Pai, Deus vivo, Deus santo, Deus justo, Deus fiel e Deus verdadeiro. Pai querido, neste momento eu ligo a minha fé com a fé dessa pessoa, com este pai, com esta mãe, com este filho, com esta filha, com esse avô, com esta avó, com esse familiar, meu Pai querido. Meu Deus amado, que por algum motivo se encontra desanimado. Pai querido, se encontra, meu Pai, sem forças para poder continuar. Meu Deus amado, com essa família, meu Pai. E te peço que o Senhor venha e de encontro a essa família, transformando, meu Pai, essa família, sendo o elo que liga essa família, meu Deus, nosso amigo Espírito Santo. E que a partir de hoje eles venham ter a vida transformada, meu Pai, através da união, da comunhão, primeiramente com o Senhor e depois um com o outro, meu Pai. Meu Deus amado, dá sabedoria a este pai e a esta mãe para criar os filhos nos princípios do Senhor. Sim, meu Pai. A esses filhos, ó Pai, nós repreendemos toda a rebeldia, toda palavra que foi lançada nesse filho que o magoou, que tem deixado ele desanimado, nós repreendemos em nome de Jesus. Que eles venham ser obedientes, ó Pai. Sim, honrando pai, honrando mãe, meu Pai. E recebendo do Senhor
as bênçãos, ó Pai querido, que o Senhor tem para cada um deles, meu Pai. Nós repreendemos todo o mal e declaramos essa família guardada, protegida e abençoada pelo Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a presença do Espírito Santo de Deus, não só hoje, mas todos os dias, em estar na sua vida, na sua família, na sua casa. Em nome de Jesus. Pega esta palavra.